Olá, pessoal! Como estão vocês por aí? Espero que esteja todo mundo super bem, tá bom? Então, gente, como nós finalizamos a unidade 1 do livro do segundo bimestre, na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Então, a nossa primeira atividade da unidade 1 tá lá na página 282 do livro de vocês. É um jogo rápido, tá bom? Quem não pegou o livro, pega logo e acompanha aqui a correção. Então, na página 282, nós temos um jogo rápido. A primeira questão diz o seguinte: qual a importância do gás oxigênio, O2, e do gás carbônico, CO2, para os seres vivos? Então, se você lembrar, o gás oxigênio é o gás utilizado na nossa respiração e na respiração de diversos animais. Então, portanto, o gás oxigênio é o gás utilizado no processo de respiração dos seres vivos, certo? E o gás carbônico, tia? O gás carbônico também é um gás utilizado num processo de obtenção de energia, só que é utilizado no processo de fotossíntese pelos animais, pelos seres vivos ditos fotossintetizantes, certo? Como as plantas e algumas algas e algumas bactérias. Então tá aí a importância do gás oxigênio para o processo de respiração e do gás carbônico para o processo de fotossíntese. Tá, a segunda diz o seguinte: qual é a importância da ionosfera para as comunicações? Então, tem uma parte da atmosfera que chama-se ionosfera. Ela é chamada desta forma porque ela é rica em íons, certo? Por isso chamado ionosfera, que nada mais são esses íons, nada mais são do que átomos com carga elétrica, certo? E qual é a importância dele para as comunicações? É na ionosfera onde as ondas de rádio são refletidas, certo? Por isso a sua importância. Nessa região da atmosfera, portanto, é onde são refletidas as ondas de rádio e por isso é que se estabelece esse tipo de comunicação via rádio, tá bom? Então essa é a sua importância. Nossa próxima atividade tá lá na página 287, a atividade do livro de vocês, tá? Então temos aí na primeira questão, quais são as camadas em que a atmosfera é subdividida? Nossa, muito fácil essa, né? Então, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Essas são as camadas da atmosfera. Muito fácil essa primeira, né, gente? Segunda questão, diz assim: complete as frases. Entre a Parará e a termosfera, há uma região carregada de partículas de Parará, chamada ionosfera, que possibilita a transmissão das ondas de Parará. Então, vamos lá. Entre quais camadas está localizada a ionosfera? Então, é entre a mesosfera e a termosfera. Há uma região carregada de partículas de eletricidade, como eu disse para vocês, a ionosfera é formada por íons, que são partículas carregadas de eletricidade, né? Carregadas eletricamente. Então, de eletricidade, chamada ionosfera, que possibilita as transmissões das ondas de rádio. Acabamos de ver isso lá no nosso jogo rápido, certo? A letra B. Nós vivemos Então, qual é a camada mais próxima da superfície, que é onde nós vivemos? Na troposfera. Então, aqui é troposfera. Nessa camada ocorrem fenômenos meteorológicos, como as chuvas e Aí aqui você pode colocar tornados, formação dos ventos, tempestades e etc. Todos os fenômenos meteorológicos ocorrem na troposfera. Então, aqui, troposfera, chuvas, e aqui você pode colocar tempestades, ventos, ciclones e etc. Na terceira questão, nós temos o seguinte: a aurora polar é um fenômeno em que partículas eletricamente carregadas que foram emitidas pelo Sol interagem com o campo magnético da Terra. Em que região da atmosfera a aurora polar ocorre? Então, aqui, qual é a região da atmosfera? Sempre lembra, gente, qual é a região da atmosfera onde as partículas são eletricamente carregadas, onde tem carga elétrica.
é na ionosfera, portanto, letra C. Então, aqui é a letra C, ionosfera, tá certo? Então, vou pegar aqui, ó, letra C, ionosfera. Cite os principais gases que constituem a atmosfera. Em que proporção de volumes eles são encontrados? Então, primeiro gás, né, o mais abundante na nossa atmosfera é o gás nitrogênio, que é o N2, certo? Ocupa aí cerca de 78%, né, do volume do ar atmosférico. Então, a gente pode colocar aqui, né, o gás nitrogênio, 78%, certo? Depois nós temos o gás oxigênio, que é o O2, ocupa cerca de 21% do nosso ar atmosférico. E por último, nós temos o gás carbônico, que é o CO2, e os chamados gases raros, né? Os gases nobres, que ocupam cerca de 1%. Então, tá aí, esses são os principais gases que compõem a atmosfera: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e gases nobres, e a proporção em que eles estão presentes na atmosfera. Na quinta questão, nós temos aqui: o ar atmosférico é formado por diversos gases que aparecem em diferentes proporções. Os gases nobres são os que aparecem em menor proporção e são assim chamados porque têm muita dificuldade para se combinar com outros elementos químicos. Beleza, isso é muito verdade. Que gás nobre dos listados abaixo é usado no tratamento do câncer? Então vamos lá. Observem as alternativas: letra A, criptônio, letra B, neônio, letra C, hélio, letra D, radônio e letra E, xenônio. Qual deles é utilizado, portanto, no tratamento do câncer? É o radônio, né? A letra D de dado. A sexta questão diz: o que é preciso para que ocorra a combustão? Bom, no processo de combustão, nós vimos que precisa de 3 elementos. Que 3 elementos são esses? O combustível, eu não vou conseguir escrever, né? Mas tudo bem. O combustível, nossa, tá horrível. O combustível, além disso, o chamado comburente, o comburente e a fonte de ignição ou fonte de calor, né? Vou botar aqui fonte, eu não vou conseguir escrever, gente, é horrível escrever com isso aqui. Então tá aí, esses são os 3 elementos necessários para que ocorra a combustão: um combustível, um comburente e uma fonte de ignição ou fonte de calor. O combustível é o que está sendo queimado, o comburente é o que permite a queima do combustível, que aqui, obrigatoriamente, é o gás oxigênio, o O2. E a fonte de ignição pode ser um fósforo, pode ser uma chama, pode ser uma faísca, ou etc. Certo? Isso é o que é necessário para que ocorra o processo, a reação química de combustão. Beleza. A sétima questão diz: cite os gases nobres que são encontrados no ar atmosférico. Escreva uma aplicação de um deles. Você pode pegar, voltar lá no livro de vocês e observar quais são esses gases nobres, né? Entre eles nós temos o hélio, temos o xenônio, temos aqui, ó, você pode até olhar aqui na descrição da quinta questão, né? Temos o neônio, que é o Ne. Nós temos também o criptônio, não sei se é Cr ou é Kr, uma coisa assim, certo? É o criptônio. Temos o radônio, né? Que é o Rd. Enfim, temos vários gases nobres. Você pode citar eles, né? E aí você pode escolher um deles para demonstrar a sua aplicação. No caso, por exemplo, do xenônio, né? O xenônio ele é utilizado junto com o neônio em letreiros luminosos, né? São, portanto, utilizados em letreiros luminosos, né? No caso do neônio, são as lâmpadas neon, que a gente chama, certo? Então, você pode colocar aqui todos eles, citá-los, né? Tem aqui também, gente, o argônio, e pegar um destes gases nobres e dizer a sua utilidade, certo? A oitava questão: o efeito estufa é nocivo ao meio ambiente? Explique. Bom, gente, como eu já conversei com vocês,
o efeito estufa é um processo natural e benéfico para o nosso planeta, certo? Ele, portanto, não é nocivo para o nosso planeta, ele é benéfico. Sem ele, o planeta seria completamente gelado e o desenvolvimento de vida como nós a conhecemos seria impossível de acontecer. Bem, o problema é que nós, com nossas atividades, como a indústria, a utilização dos transportes, com queima de combustíveis fósseis, a poluição, enfim, todas as nossas atividades, todas não, algumas das nossas atividades contribuem para a intensificação desse fenômeno natural que é o efeito estufa. E essa intensificação do efeito estufa é que, na verdade, é nociva ao meio ambiente. Essa intensificação recebe o nome de aquecimento global. Portanto, o efeito estufa é um efeito natural benéfico para o nosso planeta, não é nocivo. O problema está na intensificação deste fenômeno graças à poluição do ar, causado principalmente pelas atividades humanas, ok? Bom, agora nós vamos para o tarefa, tá? No próximo vídeo, nós temos a correção da parte tarefa das nossas atividades.